Fala pessoal, tudo bem? Israel Nascimento aqui. Gente, no último vídeo eu falei para vocês que a gente está preparando uma retrospectiva com os principais destaques, né, do mundo gospel de 2025. A lista tá bem extensa, então a gente tá separando aqui. E depois, quando esse vídeo estiver pronto, eu aviso para vocês. Mas me deparei hoje com um assunto que eu acho que vale muito a pena comentar, que é a respeito do Flávio Amaral. Não é uma retrospectiva do caso Flávio Amaral, do curral do Amaral, não, né? É mais uma reflexão que eu queria fazer com vocês a respeito de um vídeo que eu vi por esses dias, um vídeo que mostra esse rapaz aqui, o Guilherme, que talvez seja um dos últimos, quiçá o último, não sei exatamente se é o último, mas um dos últimos, que ainda estavam na chamada Casa Amarela, né, o LPD, o Libertos por Deus, que é uma igreja no papel, é uma igreja no CNPJ, mas não funcionava efetivamente como uma igreja. E olha o vídeo do Guilherme aí. Olha o Guilherme. O Guilherme voltou a viver a vida de trans, né? E, enfim, eu sei que muita gente vê problema nisso, muita gente quer que critique e tudo mais. Aí é uma questão de cada um. Eu não critico, né? Eu vejo todo mundo igual, todo mundo como seres humanos. Cada um tem a habilidade de fazer as suas próprias escolhas. Se essa é a escolha do Guilherme, eu acho que não há o que contestar, não há o que criticá-lo. É uma decisão dele, é uma escolha dele. E ponto. E ponto, né? Por mais que muita gente critique até essa minha postura, essa minha posição, veja, eu não estou dizendo que eu acho correto, eu não estou dizendo que eu acho errado, eu estou dizendo que eu não critico. Eu acho que ele tem o direito de escolher fazer o que ele quiser da vida, do corpo dele e ponto. Mas o que eu queria refletir com você, trazendo esse assunto aqui, é exatamente para uma situação que eu venho abordando já há muito tempo, né? Eu já abordei há muito tempo, e falei durante muito tempo, durante aquela batalha contra o LPD, contra o Flávio Amaral e a sua esposa, que é o fator de mudança que efetivamente não se viu na vida das pessoas que passaram pelo LPD. Não, pelo menos, positiva. A imensa maioria das pessoas que entraram lá, ou elas saíram do jeito que entraram, ou elas saíram piores. Como piores? Eu não estou falando pior no sentido da sexualidade. Estou falando o seguinte, a pessoa já entra ali, já se submete a entrar ali, passando por humilhações. Você lembra? Eu entrevistei vários aqui. No canal tem todas as entrevistas. Você pode assistir. E eles contavam, durante as entrevistas, as humilhações que precisavam passar, tendo que se sujeitar, tendo que ouvir piada do Flávio, tendo que ouvir, sabe, xingamentos, ou até mesmo humilhações, ir para a rodoviária, aquela coisa toda, e não sei o quê, passar por uma espécie até de teste, depois tinha que ir na casa de não sei quem lá em Brasília, ficar um tempo, esperando se efetivamente passar pela cirurgia, enfim, todas as humilhações que essas pessoas passavam, elas só passaram por aquilo porque elas queriam um resultado fim, que era a destransição. E para entrar nessa situação, para chegar nesse nível de se submeter ao Flávio, por exemplo, o último rapaz que a gente entrevistou, que foi talvez o pivô de toda essa polêmica, né? Vocês sabem, a gente entrevistou ele aqui também, que foi quando ele fez aquela live e contou toda aquela situação que estava passando lá. Depois dele tudo mudou. Quando ele faz aquela entrevista aqui, ele começa a contar o que passava lá. E aí ele diz assim, olha, eu me sujeitei a ficar lá porque eu queria a destransição, eu queria a cirurgia. Mas eu sabia que quando terminasse a cirurgia, eu não voltaria para lá. E assim ele fez. Quando ele sai da cirurgia lá em Brasília, que ele se recupera, ele nem volta mais para a casa do Flávio, para a casa da mãe. Não é isso? Então, é só para você entender que as pessoas já chegavam ali com o emocional destruído. E quando elas saíam, em alguns casos, piores do que chegavam, porque elas tinham que, sei lá, de repente sair depois de passar por uma série de humilhações, de situações, de xingamentos, de brigas, de ver coisas absurdas lá dentro. E o Guilherme é o último dos moicanos, né? Que decide voltar. E a reflexão que eu queria trazer para você, seguidor do LPD, seguidor do Flávio Amaral, que acompanhou toda essa saga através desse canal, é refletir sobre isso. Olha que interessante, né? O pessoal começou o ano sendo uma espécie de
abrigo de ONG, barra igreja, barra alguma coisa, recebendo muito dinheiro de doações, recebendo, sabe, tendo milhares e milhares de visualizações, recebendo dinheiro do YouTube, tendo muitos mantenedores, todo dia fazendo 3, 4 lives, comprando brigas, vivendo brigas, constantes na internet com outras pessoas, que já se arrastavam há anos, e estão terminando o ano praticamente sem a própria existência do LPD, estão se ressignificando, já fizeram um monte de promessas lá, e agora a gente vê que efetivamente, essa é a reflexão, né? É que efetivamente o LPD não serviu para nada na vida daqueles que passaram, nada, pelo menos nada positivo. Talvez até tenha servido de forma positiva, que é fazer a pessoa ficar mais forte, né? Aquilo que não te mata te deixa mais forte. Então, essas pessoas passaram por situações difíceis, amarguradas, tristes, depressivas, compraram brigas, viveram sob ameaça constante, o medo, né? Toma conta. O André, a gente viu o sintoma claro do medo de ter que se mudar a cada poucos dias de casa. O Douglas também se mudando constantemente, com medo das ameaças. Isso é realmente terrível. Então, o que essas pessoas passaram por conta do LPD é uma coisa absurda. E agora, finalmente, eles conseguem olhar e ver, poxa, o LPD acabou. O casal estava até no Japão agora há pouco, nem sei se estão lá ainda, né? Tem sempre alguém para patrocinar. Eles vão se ressignificar, eles vão inventar outra situação, vão daqui a pouco até voltar com esse trabalho que faziam e tal. Mas, para quem era mantenedor, ou para quem ainda olha isso, né? Reflete sobre isso. O que é o LPD? O que fazia o LPD? Quantas pessoas o LPD conseguiu efetivamente transformar? Porque comprar um fogão para alguém, gente, sabe? Dar um colchão para alguém, dar uma feira, como o Flávio costumava se vangloriar, é uma situação de momento, né? Mas não cumpre com o propósito de libertos que ele vendia, de destransição não só pelo corpo, mas da mente também, de uma espécie de cura gay que transformava a pessoa através da fé e da religião e da oração que não existia, mas levavam os rapazes para o altar, para expor os seios, para expor, sabe, algumas partes íntimas no altar. Vem cá, vocês. Tá vendo aqui? Isso aqui é xingar o cara ali, humilhar a pessoa no altar para servir de exemplo para quem tá ali, com crianças mesmo e tudo mais. Então, serviu de quê? Serviu de nada. Nada. Quem era gay continuou sendo gay. Quem quis lutar contra isso continua lutando contra esse sentimento, né? Por exemplo, o Helder Oliveira, quando chegou no LPD, ele já estava em processo. Ele já estava não, né? Ele já buscava a destransição porque ele já queria lutar contra a prática homossexual. Então ele queria tirar os seios. E que buscou essa ajuda lá no LPD para isso, mas ele já estava decidido do que ele queria. É diferente, né? É diferente. Os outros, a imensa maioria voltou. A Amanda, por exemplo, né? Voltaram a viver do jeito que sempre quiseram viver. Então, no fim das contas, o LPD, até onde se sabe, não serviu para nada, a não ser ter dado uma boa vida à família do Flávio Amaral. E com ressalvas, porque rendeu a ele muitas investigações na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, denúncias, processos, guerras judiciais, que parece que não tá dando em nada, né? Mas não, vai dar pra cabeça, irmão. Vai dar uma hora ou outra, não tem pressa. Uma hora ou outra a gente vai ver as condenações sendo proferidas aí. Não tô falando de cadeia, não, falando de justiça sendo feita. E esse foi um ano muito difícil pro Flávio Amaral. Muito difícil.
Se você acha que o LPD está numa fase boa, que o Flávio e a André, porque estavam viajando, viagens internacionais. Não, foi um ano difícil. Foi um ano complicado, foi um ano que eles tiveram que se reinventar. Foi um ano em que eles perderam a monetização do canal. Foi um ano que a farsa do LPD caiu por terra finalmente, depois de tantos anos de pessoas denunciando. Foi um ano em que eles tiveram que se reinventar. Vamos esperar para ver o que eles vão inventar o ano que vem. E o que eles estão planejando para 2026. Porque o modelo de casa de recuperação que eles estavam vendendo não existe mais. Para eles, não. Ficou claro agora com o Guilherme, voltando a fazer o que sempre fez, que é exatamente o que ele sempre quis fazer. Agora, uma outra figura que também não está tendo um ano muito tranquilo, e se você acompanhou o caso do Flávio Amaral, eu já quero que você deixe o seu like no vídeo, por favor, nos ajuda deixando o teu like, é importante. Também deixa o teu comentário aí, o que você acha disso, como é que foi esse ano, né? Na sua visão para o Flávio, se você acha que o ano que vem ele se recupera e traz de volta o LPD. Agora, quem também passou por um inferno astral esse ano, está passando, né? É o André Valadão. E sobre isso eu falo nesse vídeo aqui. É só você clicar e a gente vai discutir um pouco sobre as crises que viveu o André Valadão em 2025. O vídeo também completo, é um comentário bem firme. Eu fiz uma lista de situações que talvez você nem lembrava que o André Valadão estava passando, que culmina agora, inclusive, com a CPMI do INSS. Será que o André Valadão recebeu dinheiro do INSS? Do rombo do INSS? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Clica aqui e eu te espero lá.